Senhor, em nome de Jesus, está aqui, Senhor, o nosso pastor Sidney. Eu quero agradecer, Pai, muito obrigado pela honra, Pai, de tê-los aqui, pastor Sidney, a Maninha. Obrigado por todo esse desafio, Senhor, que eles têm aceitado do Senhor. Eu sei que com suor, com lágrimas, Senhor, dispensando do seu tempo, que é tão precioso. E eu te agradeço por isso, ó Pai, muito obrigado, porque eles têm cooperado, ó Pai, com a tua igreja, Senhor, têm cooperado com o teu reino, Senhor, sem pensar em si próprios, ó Pai, negando a sua própria carne, negando o seu próprio eu. E Pai, nós pedimos nessa manhã, usa o teu filho, que ele possa ser boca do Senhor como tem sido até aqui, que ele fale aquilo que vem do teu coração, que ele fale aquilo que vem do teu trono, que seja a palavra viva, a palavra revelada, a palavra que vem do teu Espírito para a tua igreja, Senhor. Pai, abra também os corações da tua igreja, os nossos corações, para perceber, ó Pai, não só a letra, mas para perceber espiritualmente tudo aquilo, toda a mensagem enviada por ti, Senhor, lá de Albergaria Velha, Senhor, para a constância, para essa igreja em constância. Pai, que no nome de Jesus nós possamos ouvir a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Renova as forças do pastor Sidney, Senhor, renova a sua energia, renova a sua saúde física, Pai, a sua disposição física, Senhor. Eu sei, ó Pai, que o teu filho está mais de pé do que muitos jovens de 18 anos, tem mais disposição do que muitos jovens que aí estão, mas eu peço ao Senhor, renova mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, que ele seja completamente renovado, Senhor, que as suas forças sejam completamente renovadas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Obrigado. Amém. Bom dia, irmãos. Já falei, acho que eu cumprimentei todos, graças a paz. O Júlio começou, pode sentar. O Júlio começou aqui a falar, dizendo que ia pregar. Eu falei, não é que o homem roubou a minha mensagem mesmo, porque ele começou a pregar. Eu falei, pronto, era isso que eu ia pregar. Mas ainda bem que ele parou, né? E mandou eu continuar. Tá. Obrigado, Vinícius, pela oração ungida. Eu não sei se vocês já sabem ou perceberam, está chegando a hora de eu deixar-vos. Então, a cronologia do tempo é assim, passou rápido, né? Para mim, então, voou. A cronologia do tempo é assim, hoje são dia 10. Eu volto cá, dia 24, são de 2 em 2 semanas que eu tenho vindo. E eu estarei cá dia 24. Estarei de novo dia 31, que será, eu já estou convocando antecipadamente a igreja para a Assembleia, que vai definir os próximos tempos depois desse período. Depois de aceitar o desafio, como bem falou o pastor Vinícius, ficou claro, foi ficando claro da parte de Deus, o que é que Deus queria de nós aqui, né? E ele é que faz o querer ou realizar, não sou eu, né? E eu creio que ele fez, o que tinha que ser feito, foi feito dentro de todas as minhas limitações físicas, espirituais, intelectuais, mentais, porque é ele que faz. Sexta-feira tivemos em Cesar, lá também eu vou de 15 dias, né? E como Deus gosta de ouvir a oração dessa moça, né? Essa moça aí, casada com esse senhor aqui, né? Pode deixar que eu vou parar no adjetivo aí, Fernando. Quando eles saíram de Cesar, o povo lá sentiu, claro, né? Sente até hoje. A mãe deles na fé está voltando. Aliás, ela já sabe disso, Fernando também, eles só foram para lá. Não foi para ganhar dinheiro para trabalhar naquela empresa, eles só foram para lá para ganhar aquele povo lá, né? E a palavra de consolo que ela deu para aquelas pessoas foi: eu vou orar para Deus mandar um para me substituir. E eu sei que Deus respondeu. Eu creio que vamos dar um jeito, mas na próxima vinda minha, que será dia 24, trazer o Laércio aqui. Tenho falado do Laércio. Pastor Vinícius, vou estar conversando hoje com o Vinícius mais sobre isso também. Um rapaz de Deus. Eu sinto falta aqui, na minha igreja lá em Viseu, eu tenho um sacristão, um coroinha, sabe?
Eu sinto falta do coroinha. Eu olho pro Júlio, vejo ele com cara de coroinha, sabe? Mas falta ele aceitar a tarefa, né? Mas lá eu tenho o Caio, que é o meu coroinha. E esse púlpito aqui é pós-moderno, não tem lugar assim para colocar o copo, né? O meu culto lá, o meu púlpito lá é brega, vamos, entre aspas, né? Tem lugar para pôr. Não, isso aqui é pós-moderno, é chique, é esse. Como esse microfone aqui também é chique, eu posso me locomover e pegar água. Então estivemos lá e eu estive explicando isso para ele que eu estou falando agora para vocês. Os mais novos assim não entenderam muito e tentamos quebrar ou tirar aquele clima de despedida, de tristeza, não sei mais o que. Mas acho que eles entenderam. Até porque eu falei para eles que lá, de vez em quando, eu e a Maninha vamos lá. Porque lá eu estou a 40 minutos da célula em Cesar. Minha casa está a 40 minutos. E vocês aqui, pela soma do tempo, né, estão a 2h10 de lá. Né? Então eu creio que o Laércio vai ser importante. Ele está bem consciente disso. O Vinícius vai conversar com ele. Né? E vai dar tudo certo. E que, claro, de vez em quando eu vou lá. Eu coloquei no grupo da igreja de propósito, e vocês já devem ter visto a atitude daquele casal lá, do Carlos e da Augusta. Irmãos, eu e a Maninha ficamos o tempo todo quebrantados, vontade de chorar. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou fazer agora em setembro 30 anos de pastor. Né? Trabalho no reino, trabalho pregando há muito mais tempo que isso. Mas eu nunca recebi isso. Nunca recebi isso assim, dessa forma. Né? E ontem à noite o pastor Ricardo ligou para mim para comentar sobre isso. Aliás, eu mandei isso em vários grupos, em vários parentes e amigos, irmãos que nos acompanham, como testemunho. Não foi para me exaltar, é para exaltar eles. Por isso que eu coloquei aquilo. Eu queria honrá-los, né? E eu acho que eu consegui. Porque o que eu recebi de mensagem, louvando a Deus pela vida deles, e depois eles ficaram lá em casa até 6h, 6h30 ou mais, né? Porque o dia escurece tarde, a gente perde a noção, né? Nós brasileiros, pelo menos. E ficamos lá conversando, e eu mostrei as respostas que eu tinha até então, e depois chegaram mais para eles. E eles ficaram super felizes, sabe? Super felizes, claro. Mas dessa forma, não. E o Ricardo ontem falou uma verdade. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui agredindo ninguém, cutucando, sabe? Jogando, mandando uma boca. Não. Em nome de Jesus, não. Mas é um fato, né? Nós, crentes velhos, só queremos comer, ganhar. E comemos e ganhamos e ainda reclamamos. Não é? E temos pouca disposição ou disponibilidade para dar. Esse casal, irmão, não tem 2 meses, né, maninha? 3 meses. Uns 3 meses de cristão. O marido, na primeira reunião que foi uma surpresa para a mulher, ele aceitou Jesus e nunca mais deixou de ir. Sabe? Ele posta, né, maninha? Todo dia no grupo da célula, que ela já acompanha, posta um texto bíblico. Ele lê a Bíblia, sabe? Ele e ela. Uma coisa linda de ver, como estão aprendendo a sede que tem de aprender. E perguntam, sabe? Tem sempre coisa mais linda aquele casal. E eles não serviram. Me emociona. E eu recebi muita palavra assim. Né? Sidney, ou quem me chama de Sidney, que me trata com o pastor. Que bom, né? Você precisava receber um cafuné desse. Sim. Precisava. Mas eles marcaram muito a gente, né? E saíram de lá dizendo, se precisar da gente, precisar de que a gente venha fazer alguma coisa, pode falar.
Eu perguntei para ela, a Maninha não gostou muito não. Você sabe passar ferro? Sei. Olha, a Maninha está com uma pilha de roupa desse tamanho, você pode vir aqui para passar para nós? Né? Ela quer passar a roupa da Maninha? Ah, ela também está com a pilha? Ela faz, chama ela. Vocês ficam de lá passando a ferro com o celular em alta voz, falando uma com a outra, orando, pronto. Tá aí a dica. Bem, é para dizer, irmã, como nós fomos abençoados. Né? Como fomos abençoados. Preparamos um almoço para eles, muito carinhosamente. Eles fizeram o serviço todo, só quiseram almoçar depois, sentamos na almoção. E eles ficaram assim, não, mas vocês fizeram demais por nós. Eu falei, mulher, você que fez para nós. Então a minha família, meus amigos, tudo felicíssimo com eles. Muito queridos. Eu quero trazê-los aqui. E eles querem muito conhecer a igreja mãe, né? E quem sabe nessa vinda que eu vou trazer o Laércio, consiga trazer mais gente, né, Maninha? E seria uma bênção no próximo dia 24 estarem todos aqui, ouvirem, e ter um convívio, podemos pensar até num convívio depois do culto, né? Alguma coisa assim. Né? Então, irmão, eu quero dar esse testemunho de louvor a você, Carlos e Augusto. Porque eu sei que vocês estão ouvindo, estão vendo o culto agora. Deus te abençoe. Vocês impactaram a vida de muito cristão experiente antigo. Principalmente no Brasil, mas aqui muita gente de Portugal também. Deus os preserve assim, com esse coração tão generoso, tão bondoso. Vocês impactaram a minha vida, me fez pensar muito. O que é que eu tenho dado? O Júlio falou alguma coisa sobre isso. Eu sempre esqueço, né, de pensar num título. Eu tenho uma coleção de esboços de sermões, tudo com título, mas ultimamente eu não tenho usado o esboço e não penso no título, e esqueço que vocês me pedem o título. E o título que veio, saiu assim mesmo, desculpa a sinceridade, na hora, mas eu estava ali meditando e pensando como ele foi apropriado. Foi mesmo o Espírito Santo. Os desafios de Deus, que Deus tem para nós. Né? O desafio que Deus tem para nós, não é para massagear o ego dele. O desafio que Deus tem para nós foi aquilo que o Júlio falou na introdução. Por isso que eu falei, esse cara vai falar que eu vou pregar? Não tem. Está dando spoiler da mensagem? Né? O desafio que Deus tem para nós é nós entendermos a missão que Ele tem para nós e aceitarmos essa missão. Esse é o desafio. E se Ele coloca diante de nós um desafio ou uma missão que é desafiante para nós, e sempre é assustadora, sempre é, Ele não nos dá algo, um desafio, uma missão, que não tenhamos condições ou capacidade de cumpri-la. Eu conheci agora essa miúda giríssima, Leonor, sorriso lindo, conheci o Leonardo. Eu estou tentando aqui imaginar o nome dos outros irmãos dele, né? Leonor e Leonardo. Leoneiro, Leonilson, deve ser tudo com L-E-O-N, não é? Tem um irmão chamado Leandro. Hã? Tem um irmão chamado Leandro. Leandro. Tem um que fugiu a regra? Não, mais velho. É o mais velho. Então vejam bem. Então quando eu olho para eles, eu penso, né? E talvez eles não percebam isso. A Leonor, apesar de ser grandinha assim, ela tem a idade da Nina, maninha. Tem 11 aninhos. E aquele puto lá, eu pensei, pô, esse cara deve ser noivo, né? 25 anos. Tem 15, né? Tem 15 aninhos só, com esse barbão aí. Mas eu olho para eles e fico pensando, eles dois, nessa fase, têm essa percepção
que Deus tem? Por que eu nasci? O que Deus tem para a minha vida? O que Ele quer na minha vida? Olha só, essa menina com 11 anos, esse menino com 15, ele entende isso e aceita esse desafio. Eles têm uma vida inteira para viver esse propósito, essa missão e contribuir de maneira extraordinária para aquilo que eu vou falar. Então Deus tem desafios. Para nós, começa conosco, enquanto indivíduo. Depois Ele tem desafio para nós, enquanto família. A Leonor vai casar, né? Espero que com um brasileiro bonito assim como eu. O Leonardo vai casar, vão formar sua família. O propósito que Deus tem para eles vai influenciar a vida familiar, o propósito que Deus terá para eles agora como família. E depois do propósito como família, o próximo alvo, o próximo desafio é como família, o alvo, a missão, o desafio que Deus tem para a igreja. Veja como é que as coisas estão interligadas. Faz sentido para vocês? Não é? Deus olha para mim como indivíduo e tem um plano para a minha vida. Agora eu tenho uma família, então Deus olha para mim agora junto com a minha família e tem um plano para a minha família. E agora como família, Deus olha para mim e me vê dentro de uma igreja. Ele tem plano para essa igreja. Então um está interligado. Se eu fracassar, ou desistir, ou não aceitar esse desafio, esse plano, essa missão que Deus deixa para mim como indivíduo, isso vai repercutir aonde? Na família e vai repercutir na igreja. Vocês perceberam como é que Deus é detalhista, planejador, estratega? E como nós podemos frustrar, atrapalhar muito lá ao fim? Esse menino veio aqui e leu como introdução, né? Muito bem feita, tanto é que eu estou usando, a grande comissão. A grande comissão, Jesus falou em Mateus 28, 18 a 20, né? E ele fala, todo poder me é dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a grande comissão, Ele deu para todos, nos 3 níveis. E diante da grande comissão, eu só tenho 2 posições. Ou eu estou contribuindo para ela se concretizar, ou eu estou atrapalhando a concretização da grande comissão. Qual é o seu caso? Para pensar. Eu estou contribuindo para que essa grande comissão se cumpra na minha geração ou na geração seguinte, ou eu estou atrapalhando? Sabe por quê? Eu já preguei sobre isso, eu não vou repetir. Porque a grande comissão começa em mim, depois ela vai na minha família e depois ela vai para a igreja. Deus é detalhista, estratega. E eu podia aqui ler os 2 capítulos de Números, ler o 13 e o 14, porque é uma história muito linda, mas vocês vão entender isso. Mas eu separei somente os versículos 6 a 9. Então, Números 14, 6 a 9 é o que vamos ler, e eu vou contextualizar esse trecho bíblico. A Leonora, que é tão novinha, girinha também, o Leonardo, que é tão novinho, nem tanto girinho, né, quanto a irmã, mas está percebendo o que eu estou a falar, Leonora? Está percebendo o que eu estou a falar? Mais ou menos? Como brasileiro ou a questão espiritual, teológica? Como brasileiro, né? Então tá. Sandra, vai traduzindo aí para ela a minha língua. A tia Sandra. Acharam? Números 6. Desculpa, Números 14, 6 a 9. Números 14, 6 a 9. Diz assim
na versão NVI, em português, que eu vou ler agora. Versículo 6. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aí está, irmão. Que contexto? Primeiro eu vou falar o que aconteceu aqui, né? Josué e Calebe, diante da multidão, rasgam as vestes assim, né, indignados com a reação dos israelitas, e falam: não, vamos lá, vamos conquistar essa terra que mana leite, mel. Então somente não sejamos rebeldes, não vamos dizer não para aquilo que Deus está nos confiando. Vamos obedecer. E Ele vai nos dar condições de vencermos os inimigos. Não temais, Deus estará conosco. Então, que contexto é isso? Os israelitas tinham acabado de sair do Egito, eram escravos no Egito. Deus abriu o Mar Vermelho, com a liderança de Moisés atravessam, a maior parte do maior exército da época, né, perece ali no Mar Vermelho. Moisés, com aquela multidão de israelitas, chegam do outro lado e vão agora partir para Canaã, que Deus tinha prometido a ele. Era uma terra que mana, ou seja, que produz leite e mel e frutos com abundância. Tivemos o privilégio, a maninha, de ir lá. Eu nunca vou esquecer. Num sítio lá que eu fui visitar, não me lembro nem o nome do lugar. E eu vi lá vender, como se você visse aqui, lá em Óbidos, tem um lugar lá que vende sumo de laranja na hora. Tem cada laranja linda, e ali eles cortam na hora, faz o sumo, você bebe. Era algo assim, só que era romã. Vocês conhecem romã, o português conhece romã mais que nós, brazuca. Quando eu vim para cá, romã só servia a casca seca para fazer chá, para gargarejar quando a garganta é inflamada. Nunca imaginava que comia aquelas bolinhas lá dentro. Eu nunca comia aqui em Portugal. Eu sempre comprava romã, maninha, sempre tem romã lá em casa para mim, que eu me dou muito bem. Bem, lá em Israel, com maninha, aí eu vi o pessoal vendendo romã. Um romã é esse tamanho que eu posso achar no supermercado, né? Mais ou menos. O tamanho do romã que eles estavam lá a vender. Desse tamanho. Foi, maninha. Cortou o meio, pegou uma parte, botou lá numa máquina, aí coava, saiu o sumo, a outra metade, encheu um copo desse tamanho. Claro que precisava experimentar aquele, bebia. Eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado. No meio do deserto, romãs que humilham o nosso romã aqui. Não é? Se colocar um do lado do outro. Mas eu fiquei emocionado quando eu vi naquela terra estufas com plantação de banana. Aqui em Portugal não tem banana, não se dá banana, pode aparecer um outro. Aí uma bananinha mirrada, uma produção imensa de banana, e o guia falou que eles abastecem toda aquela zona, exportam banana para aquela região toda. Eles exportam banana no meio do deserto. A terra que mana leite e mel. Josué chega, atravessa, de lá tem um deserto, tem lá Canaã. Então Moisés fala para o povo: olha, de cada. Está no capítulo 13 isso, tá? TPC. Vocês dois vão ler no capítulo 13 de Números, essa história que eu estou contando. A história é bonita, preste atenção. Moisés agora tem que conduzir o povo, né, para ocupar a terra. Mas olha, vamos espiar a terra.
de cada tribo, de cada família grande, manda escolher um líder, de forma que fossem uma equipa de quantos? Se é um de cada tribo? 12. 12, mas não era 12 pé rapado, Sidney, Júlio, não, era 12 padrão assim, Fernando, né? Vinícius. Então foram 12. E eles foram lá, viram a terra, ficaram maravilhados e trouxeram um cacho de uva que era tão grande que tiveram que espetar um pau assim, né? Um pegava aqui, o outro lá para trazer, e outras frutas trouxeram. Eu acho que trouxeram o romã também que eu bebi. Na mesma situação. E o povo ficou, uau! Essa é a terra que o Senhor nos deu. Agora dos 12, 10 se levantaram contra, disseram, não vamos, porque o povo lá é poderoso, eles são muito destros na batalha, e as pessoas que habitam lá são gigantes, nós parecemos assim, olhando para eles como se fosse gafanhoto. Não vamos. E se revoltaram contra Moisés. Isso foi no início da caminhada deles. E aí chegamos no capítulo 14, Josué, dos 10, 2 não se rebelaram. Quem foram? Josué e Caleb. Então Josué e Caleb contra os outros 10 que diziam para o povo para não, e o povo foi atrás dos 10. Josué e Caleb rasgaram as vestes, se indignaram, foi o texto que lemos. Não, vamos lá, Deus é conosco, e nós vamos derrotá-lo, e vamos. E eles não quiseram ir. E aí, o que aconteceu? Qual foi a consequência da desobediência? 40 anos, o povo rodou no deserto. 40 anos ficaram lá circulando. E a promessa de Deus, não. Deus falou para eles, dessa geração todas, somente Josué e Caleb pisará na terra que eu prometi. Mas toda essa geração rebelde perecerá no deserto. Só entrará na terra prometida a outra geração. Aquele povo perdeu o privilégio. Nem Moisés foi. Moisés, pela pessoa que ele é, Deus permitiu que ele subisse no monte e olhasse de longe. Olha, Moisés, lá é a terra que o povo vai ocupar, mas você não vai não. Nem Moisés. Mas isso é outra história. Mas Josué e Caleb foram. Josué acabou sendo o sucessor de Moisés na liderança do povo, e Caleb teve um outro feito extraordinário quando ele ocupou e derrotou os gigantes, que assustou aquele povo e ocupou a terra para ele e para toda a descendência de Caleb. Deus honrou Caleb e honrou Josué. Deus tinha uma missão para o seu povo. A missão do povo que Deus tinha para o povo não percebeu qual era. O povo queria um Deus para usufruir desse Deus. Ser rico, forte, poderoso, terra, né, que fosse fértil, para que eles tivessem comida em abundância e tal. Eles não perceberam nada desde o início. Deus precisava escolher um povo, escolheu aquele povo. Primeiro por causa de um homem, Abraão, a fidelidade de Abraão. De Abraão nasceu esse povo. Mas daquele povo, Deus queria, através daquele povo, ensinar aquele povo, preparar aquele povo, para daquele povo nascer Jesus Cristo. Mas eles não perceberam nada disso. Profetas vêm e anunciam a vinda do Messias, e eles não perceberam. Eles achavam que o Messias era um rei forte e poderoso, que ia fazer Israel dominar todo mundo. Por conta de querer dominar todo mundo, todas nações que assim pensaram, pode estudar a história das civilizações. Onde é que eles estão? O que aconteceu com a Babilônia, com os assírios? O que aconteceu com Roma? O que aconteceu com todos os povos que sentiram igual a Deus, eu vou dominar tudo? Onde foi parar Roma?
que aconteceu com Napoleão? O que aconteceu com Hitler? Vamos falar agora na história do nosso país? Vocês dois já estudaram isso. O que aconteceu com Dom Sebastião? Não estudaram isso? Não lembram? Tá, depois então os dois eu vou puxar a orelha e vou ensinar para vocês. Vamos sentar aqui no canto, depois do culto eu vou ensinar a história de Portugal para vocês. Dom Sebastião, por um sentimento de grandeza e de poder, queria que Portugal dominasse toda o norte de África e expandir o reino. Ele não estava contente. Portugal já ter chegado aos 7 continentes, ter colocado Marcos lá de Portugal e ter dominado. Portugal já tinha Índia, Macau, né? Goa, Macau. Portugal tinha chegado em todos os continentes. Mas ele queria mais. Ele queria um grande e poderoso império. E parte para uma aventura absurda, do qual ele foi aconselhado a não fazê-lo por várias pessoas que tinham influência sobre ele, inclusive o próprio rei da Espanha, tio dele, que depois vem se tornar o monarca, o rei de Portugal, que Portugal passa para ele, que foi Filipe II, rei de Espanha, aconselhou a não fazê-lo. E ele fez, juntou tudo que ele tinha de navios, armas, a nobreza, partiu, atravessou e perde a batalha de Alcácer Quibir. E qual foi a consequência disso? Portugal, que estava no auge, caiu e nunca mais Portugal foi a mesma coisa. Por quê? Porque Dom Sebastião quis ser grande. Ele não entendeu o que é que Deus tinha para Portugal. E Deus abençoava Portugal. E como abençoou? Desculpa, mas eu amo a história de Portugal. Eu vejo em várias etapas da história de Portugal Deus na história de Portugal, a mão de Deus na história desse país. E esse povo, que agora eu sou também, tem a nacionalidade, é ingrato. E não percebe isso, ok. Mas não se orgulhar da história de Portugal é uma grande ingratidão. Eu me orgulho. Portugal existe como nação. É a nação mais antiga da Europa. Dos 5 reinos que havia na Espanha, somente um se separou e se manteve soberano até hoje, Portugal. Os outros todos se juntaram e formou a Espanha. Aqui, os espanhóis nunca conseguiram tomar. Napoleão não conseguiu tomar. Você não tem orgulho disso? Então tomem vergonha na cara e tenham. Tenham orgulho da sua história. Porque um povo, não é? Um país que não é grande, que não tinha os recursos, conseguiu superar todos esses infortúnios e até hoje existiu como nação. E esse povo insiste ainda a dar as costas a Deus. Eu tenho muito orgulho do que Deus fez em Portugal e do que os portugueses viveram. Você mora em Abrantes, né? Pertence a Abrantes, você mora? Ah, não, é aqui mesmo. Mas a Vinícius morou em Abrantes. Nós não moramos em Abrantes. Vocês sabiam que quando Dom Fernando invadiu Portugal com um exército, alguns dizem 3 vezes, 5 vezes maior que o exército português, para tomar Portugal, passou por Abrantes, destruiu aquilo tudo lá? Sabia que o caminho foi por aqui, pela A23? No Hotel de São Pedro. Hã? No Hotel de São Pedro. Foi no Hotel de São Pedro, no Castelo de Abrantes. Não, ele passou por aqui. E aí passou por aqui para perder a batalha lá no Barrota. O Dom Nuno Alves Pereira. Mas foi por aqui que ele veio. Então, morreram, sabe, pessoas aqui da região, quando eles passaram. Lá onde nós moramos, o rio Caima, o rio Volga, onde nós vivemos, levou sangue de portugueses. E continuamos aqui como nação soberana. Isso é Deus. Deus na história do país.
Nós vamos voltar para o barco, né? Então Deus tem planos para nós. Tem desafios para nós. Tem projeto para nós. Eu aceito ou não. E aí, como aquele povo, eu me rebelo contra Deus, falo, não, Deus, eu não vou conseguir. Você não vai me dar isso. Eu não tenho capacidade. Os desafios são muito grandes. As barreiras, as montanhas para ultrapassar são muito grandes. Os rios para atravessar são muito largos. O mar que eu tenho na minha frente é muito amplo. E na história do povo de Israel, quantas montanhas tiveram que ultrapassar? Quantos rios tiveram de ultrapassar? O Mediterrâneo, o Mar Vermelho tiveram de ultrapassar. E como é que aconteceu? O mar se abriu, eles tiveram forças e ganharam batalhas inimagináveis. E quando foi necessário, a terra parou de girar, o dia se prolongou e o povo de Deus venceu a batalha. O que isso nos ensina? O desafio que Deus tem para mim, se eu aceitá-los, mares não serão obstáculos, montanhas, o clima, o dia, se necessário for, Deus vai prolongar o dia. Ou seja, milagre Ele vai fazer em favor daqueles que lhe obedecem, daqueles que aceitam o plano que Ele tem individualmente para cada um. E quando eu aceito esse plano e vou correr atrás dele, eu estou me preparando para que a minha família tenha isso como projeto. E aí eu vou me juntar a uma mulher, ou a Leonor vai se juntar a um homem, vão formar um casal, vão ter filhos, e essa família, Deus continua com um projeto para eles. De conquista, de desafios, todos difíceis são, porque Deus precisa que nós enfrentemos desafios intransponíveis para poder reconhecer Deus na nossa história. Assim como eu leio hoje e li sobre a história de Portugal e fica claro, salta a meus olhos, Deus na história. E não só na Península Ibérica, os mouros tiveram cá 700 anos. E você vai ver por que eles não estão cá até hoje. Porque Deus assim quis. Eu estudei a história da formação da Inglaterra. A Inglaterra eram 4 reinos: Essex, Nortúmbria, West Anglia e Mércia. Eram vários reinos. Os Vikings invadiram, iam tomar aquilo tudo. E chegaram a tomar os 4 reinos. O último, que era o reino de Essex, que era o mais poderoso, o rei Alfredo, ele fugiu, depois ele voltou, juntou um exército que era inferior aos Vikings, já tinha dominado tudo. E venceu na batalha e retomou, e a partir desse homem, dos filhos dele, conseguiu fazer o sonho de Alfredo, que era formar England, a Inglaterra. Eu vi Deus, mas só pode ser Deus. Já estava derrotado pelos Vikings, eles eram sanguinários, poderosos e cruéis e violentos, já tinham tomado tudo. Sabe, quando aí vai para a prorrogação, você vira o jogo de goleada, ou como o Flusão costuma fazer sempre. Então, Deus conduz a história. Se Deus conduz a história da humanidade, nós estamos nesse contexto, Ele conduz a minha história. Eu só preciso aceitar. Sim, Senhor, eu quero pagar o preço. Vocês lembram do homem, de um jovem menino chamado José? Deus tinha um propósito para aquele menino e ele aceitou. Ele se relacionava com Deus, ele conhecia Deus. Só que para ele cumprir aquele propósito, ele teve desafios aos nossos olhos insuperáveis. José, sabe, Leonardo, ele era filho de Jacó, que tinha 12 filhos. Ele era, antes do mais novo, o subcaçula, o vice-caçula, né? E José era odiado pelos irmãos. Já como é o primeiro obstáculo. Os irmãos vendem José como escravo para outro povo. Outro desafio. Iam matar e se arrependeram, não mataram o menino.
venderam ele como escravo, ele vai parar no Egito, vai parar lá na casa do ministro da guerra de Faraó, a nação mais poderosa da época, e lá e tudo que José fazia. Nós não vemos na Bíblia José murmurando, José reclamando, José blasfemando, José sempre andando com o Senhor. E ali ele foi fiel ao seu... Ele era escravo de Potifar, foi fiel a ele, serviu a família, foi traído, José vai parar na cadeia. Na cadeia, José ajudou o carcereiro a administrar aquela bagunça toda, aquilo devia ser uma bagunça. José organizou tudo e tal. O carcereiro gostou, pai, estou bem, vou trabalhar mesmo, está tudo organizadinho. José toma conta de tudo. E José fica lá esquecido. Mas um dia Deus deu um sonho ao faraó. E José, então, por causa desse sonho, é solto. E José se torna o primeiro ministro da nação mais poderosa do mundo da época. Só que para José chegar a um cargo de tão relevante, tanta honra, José precisava passar pelo vale. José precisava ganhar chicotada, José precisava ser traído, José precisava ser injustiçado, para que, quando ele chegasse lá, ele tivesse a sensibilidade, conhecesse Deus como ele conheceu, para então cumprir o propósito que Deus tinha para José. E o propósito que Deus tinha para José, nem ele entendia ainda, que era ele preservar a família dele, porque da família dele ia nascer Jesus Cristo. Então Deus tem, eu podia citar aqui vários outros heróis da Bíblia, como Deus tinha um alvo, um propósito, aquela pessoa aceitou, foi em frente e Deus honrou, porque o Deus honra os fiéis. Deus é sempre fiel, cantamos há pouco. Você pode ser infiel, você pode ser um crente sem vergonha, um cristão sem vergonha, sabe? Ou um católico sem vergonha, que só vai na missa, no casamento, batizado, quando tem festa, ou funeral. Ou você só vem na igreja, né? Quando lhe apetece, não tem compromisso, não interessa. Você é um cristão que não tem muito relacionamento e intimidade com Deus, mas Deus é fiel para você, porque Ele prometeu ser fiel e a palavra, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas e os fiéis? Como foi José? Como foi Josué e Caleb? Moisés? E tantos que eu poderia citar aqui, heróis da Bíblia. Deus honra. Aos fiéis Deus honra. Honrar é pegar o gajo, botar lá em cima e todo mundo apontar para ele: olha, esse homem é demais. Esse homem conhece a Deus. Esse homem tem Deus. Esse homem é de Deus. Isso é honrar, é colocar lá em cima. Tão somente porque eu aceitei o propósito que Deus tinha para mim. Então isso tudo que eu ganhei na minha vida, bagagem, como indivíduo, eu vou levar para minha família, vou ensinar a minha família, vamos nos unir, vamos perseverar. E depois essa família vai ser estrutura, a coluna da igreja onde eles forem servir. E essa igreja vai ser uma bênção. Se todas as famílias da igreja tiverem essa consciência, tiverem esse propósito, essa igreja é poderosa, ela vai conquistar a terra prometida. E agora eu volto para cá. Essa igreja tem passado desafios e abalos? Vocês sabem que sim. Essa igreja é a primeira de constância. Deus abriu as portas e colocou vocês aqui de maneira incrível. Começou com o cunhado da Patrícia, é cunhado, né? O cunhado da Patrícia, começou lá na casa da Patrícia, eu peguei a igreja nessa fase. Começou lá na casa da Patrícia foi para aquele salãozinho ali, que por isso que vem o nome Casa da Vila, não é por isso? Não, na verdade foi a identidade da igreja, então foi casa. Eu achava que tinha assim, ó, essa identidade nasceu com aquela casinha que é mesmo uma casa de vila. Bem, não importa. Foi para ali, agora está aqui no local estratégico, em frente à praia, né? Um local excelente. E nós continuamos com desafios imensos pela frente. Sofremos um abanão? Sim. Mas Deus tem uma terra que mana leite e mel para essa igreja. Mas veja como as coisas estão interligadas. Começa contigo, como indivíduo. Depois passa para a família,
vocês como família, marido, mulher e filhos. E aí chega a igreja. O fato é que vocês, a começar comigo como indivíduo, depois como família, entender esse propósito de Deus e aceitá-lo. Não, Senhor, eu quero. O desafio é grande pra caramba, é. Mas, vamos dizer, hoje, 10 de julho de 2022, nós podemos dizer com toda a força do nosso coração, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora olhem para essa cidade aqui conquistada. A primeira igreja em Constância, ela vai sim conquistar a Constância. Esse é o primeiro propósito de Deus. E depois de Constância, tem aí o distrito de Santarém. E Santarém tem o resto de Portugal. Olhem para leste. Tem muitas outras igrejas olhando só para oeste, para a praia, para o mar, para Lisboa e Porto. Olhem para leste. Essa menina e esse menino são lá perto de Covilhã. Eles são farrapeiros. Depois vocês conversem com ele. Né? Descobri que eles são farrapeiros. Eles vendem farrapos. Então, olhem lá para a terra dele, para o lado de Covilhã, Castelo Branco, o oeste de Portugal, está esquecido. Então nós temos muito para fazer em Portugal. Agora olhem mais longe, levantem os vossos olhos e vejam, subam, voam com asas como águia, que é a promessa do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor, né, voarão com asas como águias. Quando eu voo com asas como águia, eu vejo longe, a águia vê longe. Então olhem para a Península Ibérica, olhem para essa Europa, não é? Que o cristianismo é histórico. Olhem para a África, olhem para o leste europeu, olhem e sonhem. E Deus, Ele continua sendo Deus. Eu não posso me vitimizar. Eu não posso olhar para minhas limitações. Eu as tenho. Vocês têm. Né? A Celeste, a Claudinha, são uma inspiração para mim. Tem uma doença terrível, mas elas estão de pé. Estão aqui hoje no culto. Poderiam estar toda deprimida em casa, chorando. Ai, meu Deus, eu sempre fui tão fiel. E por que isso me abateu? Não! Deus está fazendo-as crescer na enfermidade. Levantem os olhos, vejam. Aceite o desafio como indivíduo. Né? Vocês jovens, desafio escolar, escola, faculdade, né? Mestrado, né, Rita? É mestrado ou doutorado? Mestrado, não é fácil. A Rita está terminando o mestrado, já defendeu a tese? Já entregou? Então, a Rita faz um mestrado na Irlanda, é desafiador? Imagino como deve ser difícil. Fernando trabalha de noite. O Vinícius tem que trabalhar secularmente, senão ele vai passar fome, não vai dar. E os filhos dele também. E não é fácil ser pastor e ter um trabalho secular. É uma dupla carga. Mas são um desafio que vai fazer eu desistir daquilo, do propósito, do plano que Deus tem para mim. Eu ainda tenho células cancerígenas. Para a glória de Deus, o pastor Edson Queiroz, que está na glória, acabou ele morrendo antes de mim. E ele foi meu pastor, meu líder, enquanto missionário lá em São Paulo. Ele sempre foi uma referência. Ele falou para mim, maninha, Sidney, qualquer missionário no teu lugar ia voltar para o Brasil, ia parar e ia cuidar da saúde. Falei, Edson, isso não faz sentido para mim. Eu tenho um cancro, sim, já operei, estou bem, Deus me deu uma sobrevida, eu vou fazer o que com essa sobrevida? Vou continuar servindo o Senhor, não tem outra coisa.
Então eu não estou sendo um herói, não estou fazendo nada de especial. O que eu não posso, não é deixar, e agora o terapeuta vai falar, eu não posso deixar que meu inconsciente, é que ele faz sempre, pegue o mal que está perto de mim, ou próximo a mim, os desafios, maximize. E o bem que está desse tamanho aqui, ó, que é o mal, que é o bem, está desse tamanho. O nosso inconsciente pega isso aqui, aumenta, e eu não olho para o bem que está ao meu lado. Em outras palavras, né? Um amigo me traiu, mas olha ao redor quantos amigos te amam, quantas pessoas são boas, são bênçãos na tua vida. Você está com um problema de saúde, mas olha quantos outros estão mesmo em estado terminal lá na... Você pegou Covid, olha quantos morreram de Covid, eu falei isso. Se eu pegar Covid, Deus vai cuidar de mim, eu tenho comorbidade, uma montoeira. Mas se eu pegar Covid, Deus vai cuidar de mim. E tem mais, e se a Covid me levar, eu sei para onde eu vou para a glória. Claro que eu não quero ir. E sei que Deus vai cuidar da minha família, não vai faltar nada. Eu sei. Quando eu falo o verbo saber, eu sei, eu estou dizendo que eu tenho convicção. Então, vamos deixar o mimimi gospel, né? Choradeira diante do Senhor. Ah, Senhor, o gigante é muito grande, o desafio é grande, eu não vou conseguir, eu não tenho isso, eu não tenho recurso, não tenho saúde. Os que confiam no Senhor voarão com asas como águia. Que mais? Correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Os que confiam no Senhor Deus, experimenta isso. Quantas vezes eu tenho experimentado? É esforço fazer o que eu estou fazendo hoje? Eu não vou negar, claro que é esforço. Sacrifício? Não. Eu não faço sacrifício. Sacrifício Jesus já fez por mim na cruz. Eu posso me esforçar. E aí as forças vêm, porque a Bíblia promete, a palavra promete isso. E como tem renovado as forças, como tem nos sustentado, aqui é a minha mulher, tanto ela quanto eu só temos experiência nesse sentido. Então, irmão, você quer contribuir ou quer atrapalhar os planos que Deus tem para o mundo através de você? Para terminar, eu sei que eu me estendo muito e vamos para a ceia. Vocês conhecem a frase, quem salva uma vida, salva o mundo? Já ouviram falar essa frase? Talvez já. Sabem quem é o dono dessa frase? Onde é que está essa frase? Essa frase foi feita pelos judeus, por Israel, o Estado de Israel. Está lá no monumento em Jerusalém, em homenagem, sabe a quem? Aristides Sousa Mendes. É triste, mas muitos portugueses não sabem quem foi Aristides Sousa Mendes. Schindler, toda a gente sabe. Viu o filme Spielberg, né? E deve honrar Schindler. Não estou diminuindo o feito de Schindler. Quem assistiu Schindler sabe que Schindler salvou 1000 judeus do Holocausto. O nosso Aristides Sousa Mendes, nosso português, cônsul em Bordeaux, estima que salvou mais de 30.000 judeus do Holocausto. Israel honrou com um monumento em Jerusalém e colocou essa frase: quem salva uma vida, salva o mundo. Está lá escrito numa homenagem a um português que foi honrado em vários cantos do mundo. E custou para ser honrado aqui, e ser tratado como devia aqui. Mas os portugueses precisam honrar mais Aristides Sousa Mendes, que foi um herói para a humanidade. Quem salva uma vida, salva o mundo. Recomendo ler o livro. Pois, eu tenho 2 livros que contam a biografia dele. Já li um, estou lendo o outro. E o segundo livro que eu estou lendo foi escrito pelo neto dele. Neto Aristides Sousa Mendes. Quem salva uma vida, salva o mundo. Você pode passar aqui por essa terra e não ter contribuído para ninguém conhecer a Cristo. Mas você contribuiu para um.
Mas se esse um for uma pessoa como o Billy Graham, precisa levar mais alguém para Cristo? Percebem? Quem salva uma vida, salva o mundo. Porque aquela vida que você salvou, ela vai fazer muito mais, talvez, do que você tenha feito. E talvez o teu propósito seja esse. O pastor Figueiredo, meu pastor saudoso, me ordenou, ele dizia que Moody foi um grande evangelista, levou milhares de pessoas para Cristo no século XIX. Aí ele fala assim, a mãe de Moody deu Moody ao mundo. Aquela mãe, a mãe de Moody, foi mãe de 9 filhos e era viúva cedo. E ela se matou para criar 9 filhos. Não sei nada dessa mulher, mas eu sei que ela foi a mãe de Moody. E já bastava. Porque Moody levou o Evangelho. Moody foi uma referência na história do Evangelho. Você é mãe, não é, Sandra? Tem um Rodrigão aqui. Você é mãe, não é, Rita? Você é mãe, não é? Você é mãe, não é? A mania é, que eu sei. Você é mãe, não é, Cláudia? Que dom extraordinário. Vocês deixarem o vosso filho para impactar o mundo. Mas tem que começar em mim. Por isso que Josué, ele fala no final no capítulo 24, versículo 15, né? Ó, vocês estão fartos de vocês. Vocês vivem lá e cá, querem adorar outros deuses, vão e adorem. Agora, a minha família servirá ao Senhor. Não, ele não falou assim. Poderia falar. Né? Poderia falar, minha família servirá ao Senhor, ele faz parte da família. Mas ele falou, eu e a minha casa, eu e a minha família. Começa comigo, irmãos. Entende isso? Começa em mim. E os outros virão junto, virão atrás. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa igreja. Vamos ministrar a ceia do Senhor, sem maior delonga. Júlio, meu coroinha preferido, depois do Caio, claro. Né? Não, o Caio fica com ciúme. Distribui aqui, ajuda aqui a distribuir os elementos da ceia. Não Claudinha, o casalinho. Não precisa ler, mas 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, pode distribuindo. Capítulo 11, Paulo, ele diz, né? Sexta-feira eu ministrei a ceia lá em Cesar, foi lindo. Muito lindo, muito fixe. Ele fala, versículo 23. Foi recebido do Senhor que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beber em memória de mim. Porque sempre que beberem, comerem deste pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A Leonor e o Leonardo, eu vou explicar. Se vocês quiserem participar, serão bem-vindos. Vou explicar para vocês, especial. O que é a ceia? Jesus Cristo, antes dele ser traído, ser preso e depois ir para a cruz, tá ouvindo? Estão ouvindo? Está ouvindo, Leonor? Ele fez a ceia com os discípulos, pegou o pão, o cálice, o vinho e falou, ó, esse pão aqui é o símbolo do meu corpo, que eu vou dar em sacrifício. Antes ele sabia. E esse cálice aqui é o meu sangue. É o sangue que eu vou dar por vocês. Jesus morreu na cruz por mim, pelo Leonardo, pela Leonor, né? E esse é o símbolo. Quando eu entendo isso e quero participar disso, ou seja, Senhor Jesus, eu entendo, creio e eu aceito esse sacrifício para mim, você pode tomar esse cálice e esse pão. Se vocês quiserem, vocês são convidados, tá? E outra coisa, não tem problema, pode comer. Não, e outra coisa, esse pão
E esse cálice, quando eu comer, ele vai continuar pão e cálice. É um símbolo, nós estamos lembrando do corpo de Cristo, ferido, furado, cravado, espinho aqui rasgando a pele dele. E o sangue que pingou. Amém? E a Bíblia fala que ele orou antes. Maninha, você pegou o pão? Divide comigo. Vou abrir um. Traz aqui um pedacinho para mim, faz favor. Vamos orar e vamos agradecer esse momento tão significativo. Eu vou pedir, Pastor Vinícius, levanta a sua voz e ore a Deus e agradeça esse momento tão significativo. Aleluia. Senhor, nós só estamos aqui de pé, falando contigo, por causa do teu sacrifício. É verdade, Pai. Deus, seu Filho Jesus, na cruz, pelos nossos pecados. Amém. Nós sabemos que nós falhamos, erramos, Deus, mas eu creio, Senhor, que o Senhor morreu pelos pecados de ontem, pelos pecados de hoje, Amém. pelos pecados de amanhã. Amém. O Senhor morreu definitivamente. Amém. Verdade, Senhor. Não é por dignidade própria, não é por justiça própria, não é por merecimento, mérito nosso, mas é pela graça. Aleluia. Aleluia! Pai, não é por nós, mas é pelo teu nome. Pai, não é por nós, mas é por tudo que o Senhor fez na cruz. E a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é render graças. Dizer, Pai, muito obrigado. Porque se outrora, se em outro momento a porta estava fechada para o relacionamento contigo, se nós éramos inimigos do Senhor, se nós não podíamos nos relacionar com o Senhor pela imundície do nosso pecado, o sangue na cruz, Aleluia. o sangue que foi vertido no Calvário abriu as portas para nós, nos religou, nos conectou, nos levou novamente ao relacionamento contigo. Pai, muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Pelo favor, pela tua misericórdia, pela tua bênção, Senhor, que está à mesa junto com pessoas sim imperfeitas, que falham, que erram, mas que são amadas pelo Senhor. Aleluia. Por isso nós colocamos os nossos corações gratos diante do Senhor, rendendo e dando honra ao teu sacrifício, rendendo e dando honra por aquilo que o Senhor fez. Amém. Não porque nós somos, mas porque o Senhor nos fez. Aleluia. Amém. Através do Espírito Santo e a vida. Amém, Jesus. Obrigado por esse momento. Obrigado pela tua presença. O Senhor é o nosso Deus. De todas as coisas. Sabemos disso. Obrigado. Provedor da minha alma. Provedor do meu corpo. Provedor do meu espírito. Provedor da minha vida. Provedor da tua igreja. Provedor da terra. Que ainda está de pé. De que a tua palavra Glória a Deus. todas as coisas, se estamos sendo sustentados, e se todas as coisas Aleluia. existem, e se todas as coisas permanecem, e se todas as coisas ainda se movimentam, se a terra ainda dá o fruto da sua Aleluia. semente, Pai, só tem um motivo, é porque o Senhor assim planejou, é porque o Senhor assim está fazendo, porque toda provisão vem completamente. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Então, em memória do corpo dele ferido, comamos o pão. Por enquanto, o pão só. Irmãos, isso é um símbolo, é uma festa espiritual. Nós estamos celebrando a morte e a volta dele, a ressurreição. Eu tenho o hábito de fazer isso e agora a gente pode fazer. Vamos trocar o cálice e fazer uma palavra abençoadora para o teu irmão, né? Só não minta. Eu vou abraçar o Júlio, mas eu não vou dizer, Júlio, você é muito bonito. Eu vou dizer, Júlio, você é uma bênção.
Júlio, você é uma bênção. Troca aqui comigo, irmão. Tricolorzão do coração. Não posso mentir. Você é linda. Deus te abençoe. Muito bom te conhecer. Você não é tão lindo, mas não é feio, não. Obrigado. Foi um prazer te conhecer. Deus te abençoe, tá? Claudinha, uma bênção, querida. Amo muito você. Você me inspira. Sandrinha, você também é uma bênção. Obrigado por estar aqui contigo. Não é? Rodrigão, vem cá. Deus abençoe, Rodrigo. É bom estar contigo aqui, viu? Claudinha, você é uma bênção. Você não bebe ainda não. Troca comigo. Gente, em nome os nossos corações queimam de amor. Essa é uma inspiração para mim. E ao partir o pão, obrigado. os nossos olhos se abrem e reconhecemos, queridos, quem tu és. Em nome do Senhor, lembrando o sangue dele derramado naquela cruz, tomemos o cálice. Os nossos Aleluia. corações queimam de amor, queimam de amor. Julinho, encerra o culto aí, tira as ofertas. A casa, perfumamos ela toda. Deixa que a Claudinha recolhe. Encerra o culto. E tira a oferta e tal. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Isso, aleluia. Aleluia. Irmãos queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Eu tenho que fazer isso. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Sidney e da Maninha. Sou muito grato mesmo a Deus porque eu entendo o desafio que é, irmãos. Não é pouco não. Não é pouco não. Não é pouco. Eu queria que vocês ficassem de pé, pastor Sidney e Maninha. Sei que o pastor Sidney já está há muito tempo de pé. Se vocês pudessem vir aqui à frente, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês. O pastor Sidney é uma referência para mim, irmãos. A Maninha também é uma referência para mim. São pessoas que não olham, e desde que eu cheguei em Portugal, pessoas que não olham a si próprias muitas vezes, esquecem de si próprios. Esquecem de si próprios para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis e muitas vezes impossíveis. Eu sei disso. Então, sabe, irmãos, eu posso dizer, é uma referência para cada um de nós. Se você acha que você é sem tempo, não queira saber da rotina deles, não queira saber dos pedidos negados, talvez por falta de tempo, por falta de condição física e emocional. E pode ter certeza que o valor deles estarem aqui de 15 em 15 dias em Cesar é um valor muito precioso. Não para nós, porque eu sei que Deus está vendo. Diante de Deus, como ele disse, não é sacrifício, mas é um esforço por amor, por gratidão. Então eu quero passar essa mensagem para cada um de nós. Orem pelo pastor Sidney e a Maninha. Agradeçam pela vida deles. E pode ter certeza, olhem como referencial, que são referências para todos nós. São referências. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Eu agradeço, sou grato desde que os conheci. Talvez não, com certeza. Eu nunca vou conseguir retribuir, contribuir de tal maneira de tudo que eu recebi nesses anos todos que eu os conheço. Jamais.
Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, eu te agradeço pela vida dos teus servos, Senhor, que tanto me desafiam, que tanto me desafiam, Pai, a permanecer firme naquilo que o Senhor tem preparado, não para mim, mas preparado para o teu reino, Senhor, preparado para ti próprio, porque está tudo sendo feito para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Senhor. Não há nada sendo feito para nós. Pai, obrigado, Senhor, pelo coração do pastor Cid, da Maninha. Pai, só eles sabem quantas vezes, ó Pai, questionam se são capazes, se vão conseguir, se dão conta. Quantas vezes precisam descansar e não podem porque precisam atender alguém, porque precisam ir para algum lugar. De fato, poderiam estar numa praia, poderiam estar num local, só os dois, vivendo a sua reforma, vivendo o seu descanso, Senhor, apenas fazendo aquilo que eles querem e apetecem, Senhor. Mas não, Senhor, os teus filhos estão completamente entregues nas tuas mãos. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor nos conectou de alguma forma. O Senhor nos colocou juntos de alguma forma. Ó Pai, eu agradeço. Pai, que não seja peso. Eu sei que não está sendo, mas que de fato não seja peso. Eu quero pedir a tua honra aos teus filhos. Honra aos teus filhos, Senhor. Que eles de fato vejam fruto, assim como eles viram a Augusta, viram o seu marido, viram o carinho do Senhor nesse tempo, mas que eles vejam, Senhor, o fruto do trabalho deles também. Pai, a nossa igreja é grata, eu sou grato, Senhor, independente de qualquer coisa, o Senhor sabe disso, que a minha vida está em tuas mãos. Eu estou disponível para o Senhor, para tudo que o Senhor quiser fazer, o Senhor sabe disso. Mas eu sou grato, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Cid da Manhã. Pai, que eles não sintam cansaço. Quero pedir, revigora a força dos teus filhos. Pai, o pastor Sidney deu aqui o exemplo de Caleb. Caleb, com 80 anos de idade, chegou até Josué e disse: eu quero a terra que me foi prometida. E eu, com 80 anos de idade, ainda tenho força como um homem de 40 para entrar, lutar e guerrear por aquilo que o Senhor me prometeu. Ó Pai, que de fato, Senhor, seja esse o pensamento da Maninha e do pastor Sidney. Ainda com a idade que eles têm, como o pastor Sidney disse, com as suas comorbidades e dificuldades, que eles se sintam como alguém ainda mais novo, rejuvenescido, com vigor físico, com força, Pai, com saúde mental principalmente, Pai, renova a mente dos teus filhos, que eles tenham mentalidade para administrar, para coordenar, porque eu sei o quanto a semente dos teus filhos é importante, ó Pai, para que possam semear em outros corações, para que possam motivar e até cuidar de outras pessoas, Senhor. Então fortalece os teus filhos, que eles continuem fiel à missão, guarde o testemunho deles, ó Pai, revigora as suas forças, energias, Pai, prospera financeiramente em todos os seus caminhos, ó Pai, que no nome de Jesus os teus filhos se sintam completamente fortalecidos no Senhor, para completar a sua carreira, ó Pai, porque quem diz o fim das coisas aqui é o Senhor. Não é o nosso corpo, não são os médicos, não é a ciência, porque não é que a sua palavra seja contra a ciência, mas é que o Senhor está acima da ciência. Nós te agradecemos. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Pastor Cid, muito obrigado. Irmãos, vá em paz em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pai, toma a semana dos meus irmãos, sim, o Leonardo e a Leonor, vamos orar por eles também. Aleluia, obrigado, Senhor. Vem cá, deixa eu orar por vocês, claro. Um abraço a Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Leonardo e pela Leonor, por eles estarem aqui conosco hoje. Abençoa os teus filhinhos, prospera os caminhos deles. Ó Pai, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus desafios, mas o Senhor os conhece. E eu sei, ó Pai, que eles não estão sozinhos, que eles não chegaram até aqui sozinhos, à toa, não foi isolado, de maneira isolada, mas eu creio que foi o Teu Espírito Santo que os conduziram até aqui. Então, Pai, que eu quero pedir ao Senhor que eles, ó Pai, percebam a partir de hoje, dessa data, a presença do Senhor sobre a vida deles. Que eles percebam que o Senhor
ó Pai, estar sobre a vida deles, que a bênção do Senhor está sobre eles todos os dias da vida deles, ó Pai, que cada dia eles vejam o Senhor cooperando com a sua vida, sejam na escola, sejam na sua casa, sejam com seus amigos, sejam nos seus desafios. Em nome de Jesus eu abençoo a vida da Leonor e do Leonardo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Aleluia. Estende a sua mão, eu quero abençoar a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, agora e para sempre. E que vocês digam amém, amém e amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.